Diz assim a palavra do Senhor, Malaquias 3:6. Pois eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois destruídos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus decretos e não os guardastes. Voltai para mim e me voltarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas perguntais, como devemos voltar? Pode o homem roubar a Deus? Todavia vós me roubais e ainda perguntais, como te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Estais debaixo de grande maldição, pois me roubais, a nação toda me rouba. Trazei todos os dízimos da casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, e vede, se não vos abrirei as janelas do céu, e não derramarei sobre vós tantas bênçãos que não conseguireis guardá-las. Verso 11. Por vossa causa também repreenderei a praga devoradora, e ela não destruirá os frutos da vossa terra, nem as vossas videiras no campo perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão bem-aventurado ou felizes, pois vossa terra será aprazível, diz o Senhor dos Exércitos. Até aí, tá bom, meus irmãos. Olha para cá, por favor. É interessante que esse texto, Deus está dizendo, olha, vocês estão se desviando de mim. E o povo está dizendo, como? Onde? Aí Deus vem e diz, vocês estão me roubando. O povo mais uma vez pergunta, como? Onde estamos roubando? E aqui o que ele vai dizer é que nós desviamos o Senhor quando nós deixamos de obedecê-lo. Toda vez que nós desobedecemos o Senhor, estamos andando fora do caminho de Deus. Esse povo, ele ouviu a mensagem durante anos sobre o arrependimento. Homens de Deus que o Senhor levantou diziam, olha, arrependam-se do pecado de vocês, voltem para o Senhor, do contrário a Babilônia vai destruir a vocês. Do contrário o inimigo vai vir, vai destruir vocês. E o povo não deu ouvidos. Por conta disso, diz a Escritura que a Babilônia veio, destruiu a nação. E há exemplo de Rússia invadindo a Ucrânia mesmo, arrebentou com tudo. Os poucos que sobraram levaram como escravos. E eles ficaram 70 anos escravizados para só depois, no ano de 516, retornarem. E quando eles retornam, diz a Escritura que a cidade de fato estava debaixo de escombros. Debaixo de escombros. Hoje talvez fica mais fácil para nós visualizarmos devido a essa infelicidade que está acontecendo, né, de um país bombardeando o outro, mas este aqui é o retrato. Eles voltaram e tudo estava destruído. Cidade, templo, culto, tudo em decadência, as famílias estavam destruídas, famílias em decadência também. E então Deus vem e diz, eu quero restaurar a vocês. Está tudo destruído, mas eu quero restaurar a vocês. No versículo 6 vai dizer assim, olha, que o nosso Deus, ele não muda. Isso é óbvio, é algo de suma importância para nós, porque assim como aquele Deus, diante daquele povo que foi rebelde durante anos, aquele povo então se arrepende, Deus restaura essa verdade, também é compatível comigo e com você. Não importa o quão distante nós estejamos, se houver arrependimento, o que a Escritura diz é que vai haver restauração da parte do Senhor. Essa é a boa notícia para nós, sempre vai haver esperança. Deus, ele é um Deus que sempre é paciente, porque aqui foram anos, anos e anos, e a Escritura vai dizer que a paciência de Deus conosco também é assim. Deus, ele é longânimo, né? De longo ânimo, ele espera, ele tem paciência. É óbvio que chega uma hora que a porta fecha. Nós temos muitas oportunidades de arrependimento, mas uma hora a Escritura diz que essa porta fecha. Mas o versículo 7 vai dizer, olha, desde os dias de vossos pais vos desviastes, vocês têm sido desobedientes, ou seja, não é de hoje, há muito tempo vocês têm andado num caminho errado. E Deus dizendo isso para o povo diz assim, onde erramos? Talvez o pior pecado seja esse, né? Onde a pessoa está nitidamente no erro e ela não consegue reconhecer. Já viu aquelas pessoas anoréxicas, né? Que são magras, magérrimas, e elas se olham no espelho, todavia acham que não estão magras. Algumas pessoas dizem, você está magra, você precisa procurar um médico. Ela olha e diz, não, tem gordurinha aqui ainda. Não consegue enxergar. Aí então no versículo 8, do 8 ao 12, Deus explica o motivo da desgraça desse povo, e diz assim, olha, ainda que vocês desobedeceram durante muitos anos, se houver arrependimento, este é o caminho para que eu possa restaurar vocês. E aqui ele começa a dar algumas dicas, então, e com base nisso eu quero passar alguns princípios. Põe o primeiro, por favor, ali, meu irmão. O primeiro princípio é a restauração
passa por uma volta à fidelidade a Deus nos dízimos e nas ofertas. Deus está interessado com isso em nosso dinheiro? De forma alguma. Todavia, se você já leu a Escritura de forma corrida, você vai ver que constantemente a Escritura fala sobre dinheiro, parábolas falando sobre dinheiro, fala-se como administrar o dinheiro. Eu vi uma vez um escritor fez um cálculo dizendo que assim, apenas no Novo Testamento, existem 215 versículos que falam a respeito de fé, 218 a respeito de salvação e 2084 que falam de forma direta ou indireta em relação a dinheiro, a finanças, seja como ilustração ou qualquer outra coisa. Das 28 parábolas no Novo Testamento, 16 tem de forma direta ou indireta a questão do dinheiro. Deus está preocupado com isso, com o seu dinheiro, para que você dê a Ele? Óbvio que não. A preocupação de Deus aqui é muito maior. A grande preocupação do Senhor é onde vai estar o meu e o seu coração, porque Ele mesmo vem e diz, olha, o dinheiro ele é tratado como uma divindade, tanto é que ele tem até nome, Mamon, que é o Deus da riqueza de fato. Deus sabia que teria um sério problema com as pessoas que idolatram, que amam o dinheiro. E o mais importante de tudo isso, quando Deus fala a respeito de finanças, é porque Ele está preocupado onde vai estar o meu e o seu coração. Você já ouviu aquela frase que a regra do ouro faz as regras? Na vida de muitos ímpios, de fato, é assim mesmo. A regra do ouro ou a regra do dinheiro é que faz as regras. É o dinheiro que determina quantos filhos a pessoa tem. É o dinheiro que determina se a pessoa vem ao culto ou não. Se a pessoa faz alguma coisa ou não, tudo é determinado pelo dinheiro. Mas olha o que Deus diz, voltai a mim. E quando Ele diz voltai a mim, Ele não está dizendo, olha, voltai a mim vós, os mercenários. Óbvio que não. Deus, a maior preocupação dele está com o coração do ser humano, aonde você tem colocado o seu. Por isso é necessário que você venhamos a nos analisar constantemente. Por que eu digo isso? Porque é possível que mesmo cristãos genuínos, verdadeiros, que eles sejam fiéis a Deus, seja com dízimo, seja com oferta, mas ainda assim o coração esteja longe do Senhor. Isso é nada mais, nada menos que farisaísmo. É aquela pessoa que ela recebe a primeira coisa que ela faz, ela tira aquilo que é do Senhor. Só que o dinheiro dela é para Deus, a vida não. O dinheiro dela, tudo que ela recebe, até do bico, ela pega e recebe e tira aquela parte de Deus. Mas o caráter é péssimo. As roupas são horríveis. O linguajar é nojento. O desrespeito para com os pais, pior ainda. Então, isso não passa de legalismo, de farisaísmo. Porque quando nós, de fato, cremos no Senhor, toda a nossa vida é transformada, e as finanças e o bolso apenas uma delas. Eu sei que às vezes o bolso parece que demora um pouquinho mais para converter, né? Pelo menos comigo foi assim. Eu lembro que às vezes eu estava lá no culto, e às vezes no louvor, até a lágrima escorrendo assim. Daí o irmão começava a falar de dízimo e oferta, secava a lágrima na hora. Aí já vem esse povo crente que quer roubar dinheiro da gente. A unção ia embora. Mas não é, porque às vezes o coração converte primeiro, o bolso ainda demora um tempo, né? Deus te toca, mas aí toca o coração, a hora que vai descendo aquele sentimento para o bolso, você quer voltar, né? Senhor, não, é só aqui. Senhor, tem o meu coração. Não, não é só isso que o Senhor quer de fato que toda a nossa vida seja dele. E hoje, quando nós falamos que somos fiéis ao Senhor, com os nossos dízimos e ofertas, se você fala isso lá no almoço em família, eles vão chamar você de louco, de doido e por aí vai. Mas o que importa é sermos fiéis a Deus. A segunda coisa que nós vemos são desculpas para infidelidade financeira. Você mais do que eu sabe disso. Quando nós queremos fazer algo errado, a primeira coisa que nós procuramos é um álibi. A primeira coisa que nós queremos é onde eu posso apoiar esse meu desejo fraudulento, carnal e pecaminoso. Eu preciso ter alguém que compactue com isso. Se for o pastor, então melhor ainda, porque está errado, mas o pastor falou que pode. Nós sempre queremos apoiar em alguém. Se você não acha alguém para compactuar com o seu erro, você diz assim, mas quem nunca errou que atira a primeira pedra. Todos erram, na verdade não passa de desculpa. Por que eu digo isso? É muito triste, porque cristãos também vivem dando desculpa. Uma das desculpas que eles dão em relação à fidelidade financeira, por que eles não são fiéis, é a seguinte, olha, o dízimo é da lei, nós estamos debaixo da graça.
essa aí é que eu ouço constantemente. Nós estamos debaixo da graça e não mais debaixo da lei. E o dízimo era da lei. Não, o dízimo não era da lei. Eu já falei constantemente, já falei várias vezes, né, aqui em nossa igreja. O dízimo ele vem antes da lei, lá com Abraão e Melquisedeque, muito antes. Diz a Escritura que Abraão vai dar o dízimo a Melquisedeque, que é um exemplo, uma simbologia de Jesus Cristo, e ele então é fiel com o seu dízimo, com a sua oferta a Melquisedeque. Em Hebreus capítulo 7, nós vemos o autor de Hebreus fazendo referência a Gênesis, antes da lei também em relação a finanças. E olha o que vai dizer Gênesis capítulo 28, versículo 20. Os irmãos conseguem enxergar aí agora, né? Está meio longe. Gênesis 28, 20 diz assim: fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Olha o que Jacó está dizendo, antes da lei. Se Deus me abençoar nos meus empreendimentos, de tudo aquilo que eu receber, serviço, bico, tudo, vou separar a 10ª parte para o Senhor. Basta lermos a Escritura, você vai ver que o Antigo Testamento fala disso. Os livros proféticos, Salmos, Provérbios. No Novo Testamento, constantemente nós vemos isso. Só que ainda assim as pessoas, elas dão desculpa. Elas dizem assim: olha, mas isso aí é um conceito do Antigo Testamento e não do Novo, sendo que nós vemos citações do Novo Testamento também. E o Novo Testamento vai além. Lembra de Mateus 23, capítulo 23, que diz assim? O Senhor está explicando, né? Olha, não adianta, os fariseus, eles dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, de coisas pequenas, a plantinha lá do caixote, lá da casa dele, do quintal. Ele vai, pega a cebolinha, parte em 10 e traz uma parte ao Senhor. Só que ele diz assim: olha, vocês fazem tudo isso, mas vocês negligenciam os preceitos principais, a justiça, a misericórdia e a fé. Vocês devem fazer essas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, o mais importante é a justiça, a fidelidade, a misericórdia, a fé, com certeza. Devemos fazê-las, todavia sem omitir aquelas outras. Porque se você usa isso como padrão, olha, então isso aqui é do Novo Testamento. O Antigo Testamento não vale mais e o Novo Testamento o Senhor não fala. Então você também está desobrigado de ser justo, de ser misericordioso e de ter fé. Jesus é categórico, né? Faça isto sem omitir aquilo. Outra desculpa que as pessoas dão é a seguinte: põe ele, por favor. Eu ganho pouco, não vai sobrar para mim. Você percebeu que o dízimo não tem problema? 10% de pouco é pouco, 10% de muito é muito. Então não tem como pesar para ninguém. Primeiro que, quando você diz, se eu for fiel ao Senhor, vai faltar para mim, você está sendo incrédulo? Você não acredita de fato que Deus vai suprir as suas necessidades? E além do mais, a Bíblia vai nos ensinar constantemente que o dízimo, ele não é aquilo que sobra, mas é primícias, é aquilo que vem primeiro. Tanto é que Provérbios capítulo 3, olha o que vai dizer: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Honra o Senhor com as primícias de toda a tua renda. Não é, paguei todas as contas desse mês, sobrou, vou dar o dízimo. Ou melhor, vou devolver. Não é este o princípio. O princípio é que o Senhor seja honrado com o primeiro. E um dos motivos que este povo aqui de Malaquias estava sendo constantemente amaldiçoado era porque eles estavam deixando Deus para depois. Deus, ele dizia assim: olha, quando vocês forem trazer oferta, tragam para mim um cordeiro sem defeito, tragam para mim oferta de qualidade. Sabe o que o povo estava fazendo? O povo estava levando o pior. Daí nascia lá um bichinho com 5 patas. Isso aqui não dá para nada. Vamos ofertar a Deus. Oferece ao Senhor. Deus disse: não. Esses com defeito aí não, para mim tem que ser o melhor. E às vezes as pessoas falam assim: olha, pastor, é difícil ser fiel porque não sobra. Será que às vezes não é justamente o contrário, meus irmãos? Eu não sou fiel porque não sobra. Será que não sobra justamente porque você não é fiel? Tanto é que em Ageu, capítulo 1, versículo 4, vai dizer assim: acaso é tempo de habitar de vós em casas apaineladas? Apaineladas não é um caixinha de panela, né? Casa luxuosa. Nada contra luxo. Mas olha o que ele vai dizer: acaso é tempo de habitar de vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruína, casa do Senhor? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado,
Tendes semeado muito, recolhido pouco, comeis, e não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe o salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. É aquela velha história, né? Ai, caiu meu pagamento. Sumiu meu pagamento? Como assim? Quinto dia útil, já acabou? Será que é porque nós temos negligenciado esse princípio tão importante da nossa fidelidade ao Senhor? Terceira desculpa que as pessoas dão é a seguinte: não sou dizimista, mas dou oferta e até sou generoso com elas. Constantemente eu ouço isso. Queridos, é bênção você ofertar. Ofertar não tem a ver com a fidelidade no dízimo, né? Ofertar é aquilo que você, de fato, Deus toca o seu coração e você, olha, eu quero ajudar dessa forma. Assim como alguns irmãos essa semana ajudaram demais, não só com a questão financeira, né? Pastor, eu dou as lâmpadas, eu faço isso, eu faço aquilo, comida, é um tipo de oferta. Os irmãos estão lá trabalhando na igreja, vamos lá, vamos comer. Isso é um tipo de oferta, isso é bênção. Só que isso não substitui a nossa fidelidade nos dízimos. Não substitui. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Imagina o seguinte: você está lá devendo o empréstimo no banco. E você então vai lá falar com o gerente. E você leva um presente para o gerente. Fala assim: gerente, eu vim te trazer um presente. O gerente diz: puxa, fico muito feliz. Gerente, mas é a minha dívida? Continua? O que tem a ver o seu presente com a... Você me deu com a dívida que você tem com o banco? Continua a mesma coisa. Via de regra, a gente precisa, primeiramente, né, pagar as dívidas para depois dar presente. Como eu disse, oferta não substitui o dízimo. É importante que você seja fiel, e se você quiser, além disso, realmente ser generoso, graças a Deus, nós só mudamos para cá porque os irmãos têm sido fiéis e generosos. E se eu fosse esperar meu irmão ganhar bem para eu ser generoso, nossa, até hoje eu não era. Mas eu preciso, né? Eu só vou falar isso aqui, irmãos, porque, né, só como exemplo, não é por vanglória de forma alguma. O Tiago e a Maria Laura estão aqui há muitos anos já, andando com a gente. E eu perdi as contas de quantas férias eu ofertei na igreja. Literalmente, perdi férias inteiras. Férias que eu poderia desfrutar e não recebi, ou as que eu recebia quando eu trabalhava fora, e tudinho, de uma vez só. De uma vez. Porque eu vi a importância de que, olha, puxa, o reino precisa. Ainda assim eu era fiel com o dízimo, óbvio, né? Não parava. Mas a oferta ia além, não podemos confundir essas coisas. Terceiro, vou tentar ser bem sucinto hoje, tá bom? Põe aí o terceiro, por favor, Miguel. Terceiro, o prejuízo da infidelidade. Quando eu e você, nós retemos aquilo que é de Deus, no caso que ele diz os dízimos, né? Olha o que vai dizer no versículo 8. Malaquias 3:8. Pode um homem roubar a Deus? Todavia vós me roubais e ainda perguntais: como te roubamos? E a resposta do Senhor vem: nos dízimos e nas ofertas. É interessante que a palavrinha roubar aqui no hebraico, ela não é tipo bater a carteira, sabe? Pegar escondido. Não. Aqui o sentido é de tomar algo de alguém mediante violência. Mediante violência. Meu irmão, se você rouba um ser humano, o prejuízo que você pode ter diante da justiça já é grande. Imagina roubar o Senhor. Porque quando nós não fazemos isso, né, não devolvemos o dízimo, porque o dízimo você não dá, você dá aquilo que é seu. Imagina o seguinte, alguém está com o celular aqui? Tem ele ali? Presta um pouquinho, por favor. Celular bonito, iPhone 13. Hoje é aniversário do meu filho Samuel, né? Samuel, dá presente para você, filho. Aniversário dele. Tem lógica isso, se eu pegar algo que não é meu e dar a outro? Não tem. Eu dou aquilo que é meu. E o dízimo, ele fala disso, né? É algo que não é meu e seu, é algo que é do Senhor, então nós devemos devolver aquilo que é dele. E, como eu disse, se é tão sério quando um homem rouba outro homem, imagina quando nós roubamos ao Senhor. É algo horrível, é por isso que ele diz verso 9, né? Com maldição vocês sois amaldiçoados. Por quê? Porque vocês têm me roubado. Outra coisa que nós vemos é que quando nós não entregamos o dízimo, nós estamos roubando
a nós mesmos. Por que eu digo isso? É que talvez você pense assim, não adianta, nós fazemos conta. Vamos colocar, você ganha 5 mil por mês, aleluia, né, pastor, recebo. Você já pensa, nossa, 500 conto, gente, que é a prestação de um carro, não sei qual é a prestação de um carro, não sei, hoje acho que não dá, né, 500 reais mais, né, pra você ver como que eu tô fora. Na minha época dava. Mas você pensa, fala, gente, 500 reais é a metade da prestação ou prestação de uma moto que seja. Daí você fala, cara, é muito prejuízo. Não é. 90% sendo fiel a Deus rende muito mais do que 100% com você. É por isso que aqui a Ageu diz, né, olha, o dinheiro parece que nunca dá, né, parece que eu ponho no saquetel furado, a ilustração é essa, né, quando você põe no bolso e some, o bolso, perdi o dinheiro porque estava furado. Essa é a ilustração. Então, matematicamente, eu sei que pode ser até controverso, né, mas 90% é mais que 100%. Matematicamente, você pode ter certeza, é assim que funciona. Porque, outro princípio é que quando eu não entrego o dízimo, eu roubo o próximo. Primeiro que você rouba você mesmo, você tem prejuízo, depois você rouba o próximo. Em que sentido? Olha o que vai dizer o versículo 12. E todas as nações os chamarão bem-aventurados, pois a vossa terra será aprazível, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, quando nós somos fiéis, a Escritura vai dizer que nós somos abençoados e outros também são abençoados. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas deixam de ser alcançadas pelo Evangelho, porque pessoas de dentro da igreja têm retido aquilo que é do Senhor. Muitas e muitas mais pessoas poderiam ser alcançadas se de fato todos fossem fiéis, não apenas fiéis, mas também generosos. Daí então, quando você retém aquilo que é de Deus, você traz um prejuízo para si e você deixa com que a mensagem ela seja limitada, que ela não vá adiante. Olha, um exemplo disso é a nossa programação na rádio. Eu, por vezes, já pensei, não dá para fazer mais, é muito caro, não dá. A igreja está tendo que tirar, né? Não dá, vamos parar. Só que, quer ver, quantos aqui já ouviram a nossa programação na rádio? Levanta aí só para eu saber. Uma galera. E vira e mexe, as pessoas estão passando aqui no eixo Rio-São Paulo, mandam mensagem para mim dizendo, pastor, vou ajudar esse mês. E por várias vezes eu pensei, olha, como assim, gente? Não dá para parar, né? Daí tem as propagandas, os irmãos que ajudam, que a gente coloca lá as vinhetas. É uma forma de evangelizar também, porque as pessoas pensam assim, olha, eu queria ser missionário, eu queria levar a palavra longe. Olha, uma das formas é isso, você investe na rádio, a rádio se paga e através disso a pregação do evangelho chega a outras pessoas. Por que eu digo isso? Para que nós estivéssemos aqui hoje, graças a Deus, neste salão, primeiro culto, como a minha esposa disse aqui, né, no começo, a gente começou na garagem e graças ao Senhor, né, é claro, tempo, demora. Mas hoje nós estamos aqui pela graça de Deus e porque pessoas lá atrás foram fiéis para que o evangelho pudesse chegar aqui. Meu primeiro ano aqui em Pinda, eu fui sustentado com 2/3 do meu salário pela nossa igreja de Guaratinguetá. Se não fosse a fidelidade dos irmãos lá, como essa igreja aqui teria um pastor integral? É muito difícil. O local que nós temos, os aparelhos, som, microfone, tudo isso, queridos, é pago, sabe com o quê? É com a sua fidelidade. Ou você acha que, né, os irmãos vão contar o dízimo, eles vão, Senhor, multiplica. E sai aquele monte de dinheiro. Felizmente, não acontece isso. E nós somos uma igreja pequena. Só que olha o que Deus tem feito. Tudo por conta da fidelidade de cada um de vocês. Quando você é fiel, você abençoa outras pessoas. Mais pessoas podem ser colocadas de forma integral na obra do Senhor. Condições melhores o pastor pode ter para trabalhar, pode ter um melhor material, igrejas são construídas, pastores são levantados. É algo que volta para nós, mas também volta para o próximo. Consegue ver que a importância da fidelidade não vai abençoar apenas você? Vai abençoar você e vai abençoar outros também. E você sabe, são poucas igrejas que temos pastores integrais, né? Que tem pastores integrais, pastores que vivem especificamente da obra, né? Eles trabalham apenas na igreja. O nosso caso é assim, todos os nossos pastores são integrais, inclusive o próximo vai ser consagrado agora no começo de março, todos são integrais.
E você pensa que não, é um privilégio para você frequentar uma igreja que tem um pastor integral. Por quê? Porque você sabe que a hora que você precisar, você vai ligar e vai ter alguém para te atender. Você sabe disso. Eu tenho uma igreja que eu conheço de um pastor que ele é pastor e bombeiro. E a escala de bombeiro é 24/48. Ora, tinha dia que o serviço dele caía no domingo, no dia do culto. O que ele fazia? Não tinha como pastor ir ao culto. Agora imagina se é um dia que você está passando uma dificuldade lá, pastor, por favor, me ajuda. Ó, liga o 93 aí, porque eu só atendo hoje a ocorrência. Devia o 93, do contrário, não dá. Diz que o 93 eu dou um jeito. É um prejuízo. E por que eu digo isso? Eu converti na nossa igreja e eu via, gente, eu ligava meu pastor, ele estava lá para me atender. E os irmãos aqui são testemunha. Quantas pessoas? Eu já atendi, não interessa a hora da noite, meu celular nem desliga, justamente por conta disso. É fulano que fica doente, é irmão que precisa de oração, é briga de casal, fulano cai de moto, o irmão caiu de moto, pastor, me ajuda. Eu falei, querido, liga pro SAMU. Para mim não vai adiantar muita coisa, mas eu fui lá, falei, vamos lá junto, quebra o carro, em vez de chamar o mecânico, chama um pastor, eu vou lá para fazer o quê? Chamar o mecânico. Mas é um privilégio. E às vezes, é impressionante o tanto de gente que às vezes morre na segunda-feira, mas nunca deixei de atender ninguém, nem na folga. O irmão Renato, que infelizmente perdeu o pai recentemente, e eu estava no churrasco, acho que ele nem sabia, você sabe agora, né, que está ouvindo. Estava no churrasco, meu primo com a carne lá. Gente, fazia anos que eu não comia carne. Anos, acho que é exagero, né? Meses. E eu todo de bermuda, na hora que ele falou, nem pensei 2 vezes. Falei, Thiago, empresta uma calça para mim. Já era, vou embora. Fui embora. Porque, ora, esse é o privilégio de uma igreja ter um pastor integral. É para isso que o pastor serve. Então você pode contar com a gente o tempo todo. O 4º princípio, já estou encerrando. Põe ali, por favor. Acho que o Renato está devendo churrasco para mim, né? Vai ficar a dica aí, Renato. Cadeira. 4º princípio: atitudes corretas para com o dízimo. Qual a atitude correta? Primeira coisa é o que diz aqui, né? Devolva aquilo que não é seu. Porque quando você retém, você está se apropriando de algo que não é seu. Isso é apenas um eufemismo para quê? Para roubo. Não devemos subtrair nada para nós, e nenhuma parte. Pastor, os meus 10% eu levo 5% para a igreja, 3% cesta básica, 2% faço tal coisa. Não, o que a Escritura diz é, trazeis os dízimos da casa do tesouro. E é importante você ser fiel, porque nós não vamos, irmãos, pode ter certeza, ficar investigando você. O fulano lá trabalha, quanto será que ele ganha? Ninguém está preocupado com isso. Tanto é que o relatório financeiro que o Tiago manda ali, ele não vai especificado, né? Porque os irmãos, quando contam, eles colocam nominal, né? Fulano, tantos reais, fulano, tantos reais. Só que no relatório que ele manda para os irmãos conferir, não, é só o montante que entrou e todas as notas, né? De entrada e saída. Apenas isso. E a partir do momento que você entende que você não deve administrar aquilo que não é seu, porque quando você quer gastar o dízimo ao seu bel prazer, você está fazendo isso, você está administrando algo que não é seu. Então você não pode fazer assim. Imagina o seguinte, eu vou dar um presente lá para o Elias. Eu sei que o Elias luta boxe. Daí eu vou lá e compro uma bola de futebol. Tadinho, sabe nem jogar, tem 3 pés esquerda. Daí, não, mas eu dei por quê? Porque eu acho que você precisa disso. Não é o que eu acho que ele precisa. Ele que decide o que ele precisa. Então nós temos que lembrar que o dízimo não cabe a mim e a você administrar. Portanto, eu e você, nós não devemos subestimar o dízimo. Em que sentido? Pastor, isso aqui é algo tão pequeno, será que Deus se importa? Óbvio que se importa. A igreja é sustentada por conta disso. Não devemos subestimar a questão do dízimo, mas também não devemos superestimar a questão do dízimo. Por que eu digo isso? Porque tem pessoas que acham que o simples fato, olha, basta ser fiel e tudo de bom vai acontecer na minha vida. Daí tá lá, eu sou fiel, mas acordo 10h30 da manhã, gasto mais do que ganho. Pastor, por que eu não estou prosperando? Porque você não trabalha, porque você não administra dinheiro, direito o seu dinheiro. Né? Por isso que eu acredito na teologia da prosperidade, naquela uma que é acorde cedo, trabalhe duro e gaste menos que ganhe. Se você fizer isso, é certeza de você prosperar. Do contrário, você pode falar, tem sido fiel a vida inteira, mas não vai. É porque não tem administrado direito. E quinto e último para encerrar, põe ele, por favor. Bênçãos por ser fiel com os dízimos e ofertas. É o que nós vamos ler aqui. Deus, ele não apenas adverte o povo sobre a importância de ser fiel, mas ele diz,
por conta da fidelidade em algo material, porque dinheiro é isso, algo material, algo material. Por conta da fidelidade material de vocês, olha o que vai dizer o versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, coloque à prova, né? Constantemente na Escritura nós vemos o contrário, não coloque Deus à prova. Em relação ao dinheiro, ele diz, me põe à prova. Trazei os dízimos da casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, e vede se não abrirei as janelas do céu, e não derramarei sobre vós tantas bênçãos que não conseguireis guardá-las. Você já saiu da loja carregando, às vezes o negócio não consegue nem carregar, né? Sai torto. Eu lembro quando eu era pequeno, pobre é uma desgrama, né? Você compra um negócio, você quer levar para casa. Você não quer comprar e querer que a loja entrega, porque vai demorar uns 5 dias para entregar. Eu lembro uma vez quando meu pai comprou uma televisão lá, né? Aquela que era gordona ainda, né? Não tinha na época essa fininha. Daí a moça lá, não, a gente entrega em uma semana. Eu falei, não, pai, vamos levar. Não, mas que jeito, olha o tamanho, nós dá um jeito, de busão, né? Não tinha nada. Aí você imagina o sacrifício para entrar no ônibus, que é aquele negócio. Olha, e o meu pai, velho, que negócio. Eu só olhava, né? Eu fingia que ajudava, era pequeno. E põe na porta de trás, e dá a volta, e entra, e pá, e vai lá. Porque nem na roleta passava o negócio. Nem na roleta. A ilustração aqui é mais ou menos essa, olha, sejam fiéis. E vocês não vão aguentar nem carregar tantas bênçãos que eu vou derramar sobre a vida de vocês. E olha quão forte essa ilustração. É claro, não vamos usar isso aqui como barganha, né? Ó, Senhor, agora, hein? Eu fiz minha parte, faz a sua. Óbvio que não. Mas se formos fiéis de coração, que a Escritura diz, literalmente, é que isso aqui vai acontecer. E a bênção pode não só apenas ser material, nada contra. Você deve orar. Porque o problema de muitos reformados talvez é isso, né? Eles são tão espirituais que eles têm medo de orar. Ai, Senhor, será que é pecado orar para trocar de carro? O senhor não tem ar-condicionado? Você deve orar. Eu estava andando hoje, Senhor, não dá esse calor, não dá, Senhor, me ajuda. Eu fiquei andando no furgãozinho de Edivaldo ainda, igual o prisioneiro lá atrás, assim, uma carga pesada andando. Falei, gente, tem que ter ar-condicionado é vida. E as pessoas pensam que não podem orar por conta de coisas materiais. Podem e devem, desde que o nosso coração não esteja nisso, obviamente. Mas olha o que diz o Senhor: eu abrirei as janelas do céu e derramarei sobre vós bênçãos sem medidas. O único lugar na Escritura que nós vemos Deus dizendo, coloque-me à prova, é isso aqui. Seja fiel. Seja fiel com o seu dízimo, com a sua generosidade, me põe à prova e você vai ver se eu não vou te abençoar. Queridos, se Deus, Ele nos deu o seu Filho, que Ele tinha de mais precioso, você acha que é muito uma geladeira que você está precisando? Não é. Uma promoção no trabalho, uma condição financeira melhor, não há problema com isso. Nosso Deus vai muito além dessas coisas. Romanos 8:32, para encerrar, olha o que diz. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Ele deu o que Ele tinha de mais precioso. O que é para Ele nos abençoar financeiramente? Nada. Eu fazem 16 anos, 16 anos que eu estou na igreja. 16 anos que eu converti a nossa igreja e estou aqui até hoje. Eu nunca vi nesses 16 anos um testemunho de alguém dizendo assim: eu comecei a ser fiel a Deus, como eu disse, com a minha oferta, e as coisas pioraram. Impressionante. Portas se fecharam, comecei a ter prejuízos financeiros, comecei a ter mais briga em casa, só prejuízo. Em 16 anos, eu nunca ouvi nenhum testemunho neste sentido. O contrário, sempre. Por que é importante saber isso? Porque a forma como nós lidamos com o dinheiro mostra quem é o nosso Senhor. É por isso que Jesus compara riquezas a mamon, né? Não poder servir a dois senhores. Ele coloca ele em pé de igualdade, né? Eu sou Deus. E mamon, o dinheiro, tem sido Deus de muitos. E a prova de quem você serve é onde está a sua fidelidade. Porque dinheiro é algo espiritual. Não é só material, é algo espiritual. E como para encerrar, né, no verso 10, como ele diz, faça prova de mim, né? Essa prova.
Sabe, queridos, que é um privilégio você e eu sermos dizimistas. Privilégio. É um privilégio saber que Deus, Ele não precisa. Você acha que Deus precisava da gente aqui, pintando, passando umas corridas, um monte de coisa, para que as coisas ficassem bonitas? E nem ficou, né? Ficando. O Senhor não precisa, só que mesmo assim Ele nos dá o privilégio de, através da nossa fidelidade, fazer com que o reino dEle avance a cada dia mais. E se você entende esse princípio, você sabe, não é um peso ser fiel, não é um peso. Quantos irmãos eu já vi aqui contando, e eu também faço isso, né? O meu salário eu já nem conto com o dízimo, nem conto. Por exemplo, eu estou lá, se eu ganho 2.000, eu não ganho 2.000, eu ganho 1.800, porque tem 200 que não é meu. Inclusive aqui, o Thiago tem testemunho disso, eu já ganho o salário descontado dízimo. Descontado, para ser o primeiro com a fidelidade, para não ter a tentação de que esse mês apertou o calo, né? Não vou dar. Não. Tesoureiro já manda para mim descontado, sem problema, sem problema. Então eu desafio você, né, a ser fiel também. Graças a Deus nós estamos aqui, temos melhorado, justamente por conta da fidelidade dos irmãos. E lembra, tem uma passagem lá em Êxodo que começa a construir o templo e o Senhor disse a Moisés: olha, pede para o povo aí, né, quem tiver ouro, prata, bracelete, traga, para que a gente possa construir. E então os irmãos começam, não, precisa, vamos lá, conta comigo. Começam a levar as suas posses. E chega uma hora que Moisés diz assim: irmãos, parem, porque já temos o suficiente, está sobrando, não precisa mais. Eu acho que isso aqui é o sonho de qualquer pastor, né? Irmãos, para, por favor. Para de ofertar, não precisa. Que Deus dê a graça de um dia chegar nesse nível aí. Não estamos. E eu vou até pedir depois para o Miguel parar a gravação, ou depois meu filho edita. Porque isso que eu vou falar aqui fica só entre nós, né? Óbvio. O ano passado foi um ano, graças a Deus, muito próspero para a nossa igreja, como nós nunca tivemos. Nunca. Final do ano retrasado, se eu não me engano, o Thiago tinha mandado para mim financeiro lá, dizendo assim: pastor, a gente tem R$900, é tudo que a gente tem. Tudo. Nossa. Você nunca nos viu reclamando aqui, dizendo: irmão, pastor, mas ele está grávida de novo, vocês têm que ser fiel aí. 4 crianças, dá um jeito. Tudo homem, isso eu não sei não, o quarto, né? Mas é que esses meninos comem para arrebentar, vocês não podem deixar de ser fiel. Vocês nunca viram a gente reclamando, nunca viram a gente chorando. A gente nunca pediu nada para ninguém, Queira Deus que não tenha sido por conta de orgulho, mas o período que passamos apertado, engolimos aqui a seco, né? E não reclamamos. E pela graça do Senhor, ano passado, Deus nos abençoou muito e tem nos abençoado graças a vocês. E alguns irmãos até me aconselharam, foi o seguinte: pastor, por que, né, a gente não faz uma campanha mesmo, dizendo: olha, irmãos, olha, para algo específico, vamos fazer, né? Quem puder trazer uma oferta maior, para a gente poder melhorar as instalações. Eu não acho que seja errado, porque a gente vê esse exemplo bíblico. Eu, particularmente, eu fico um pouco de receio, porque talvez por conta da peste de pastor sempre pedir dinheiro para o povo, então eu acho que eu sou um pouco resistente a isso daí. Deve falar: não vou fazer não. Mas não é errado. Por exemplo, você vendo tudo isso que a gente está fazendo para melhoria sua, para a gente, né, ficar aqui melhor. Se você quiser contribuir além da sua fidelidade com o dízimo, faça, óbvio, é importante você deixar Deus tocar o seu coração e ser usado também em relação a isso. Não tem problema. Mas tudo isso nós temos feito justamente para que, olha, assim como Deus tem nos abençoado, nós queremos a cada dia mais que os irmãos tenham o melhor conforto possível. Já falava: pastor, precisa de ar-condicionado? Precisa. Os irmãos precisam. Não é por causa de mim, eu aguento, você não está vendo, eu estou suando em bico aqui, né? Eu não ligo, mas eu quero os irmãos confortáveis. Que a gente puder, né? Para que sofrer à toa? Mas eu desafio você, seja fiel para que, quando nós estivermos lá na frente, olhar tudo que Deus fez, você possa também dizer: olha, eu contribuí com isso também. Ainda que foi pouco ali, né? Ontem o irmão ligou para mim, nem da nossa igreja pastor, meu filho ganhou um dinheiro aqui da tia dele, não sei das quantas, lá no trabalho que ele fez. E como a gente vai todo dia para a escola, eu levo ele para a escola ouvindo a programação na rádio de vocês, ele pediu para o senhor passar o Pix da igreja aí, que ele quer dar o dízimo na igreja de vocês aí. Manda aí. Micharia, mas o problema não é a questão da quantia, é a questão da fidelidade. Você consegue perceber isso aí? Fidelidade. Então eu desafio você, meu irmão, minha irmã, seja fiel e pode ter certeza, o Senhor vai abençoar você
e através da sua vida também vai abençoar a outros. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé aí por um instante, por favor?